Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Giannis Antetokounmpo, né? O Giannis, ele cedeu uma entrevista nessa semana para o Milwaukee Journal Sentinel, que acabou gerando uma grande repercussão e acabou chocando muitas pessoas por conta de uma revelação que o Giannis fez nessa entrevista. O Giannis, ele revelou que em 2020, um ano antes dele ser campeão pelo Milwaukee Bucks, ele quase se aposentou. Exatamente, o Giannis Antetokounmpo quase se aposentou em 2020. Eu separei aqui as falas do Giannis, eu vou ler aqui para vocês e depois eu comento um pouco sobre a minha opinião. O Giannis ele falou o seguinte: todo mundo está me observando, não importa onde eu esteja. Acho que não tenho tempo para relaxar, ser eu mesmo. Em todo lugar que eu vou, apontam e me dizem: esse é um dos melhores jogadores do mundo. Isso é exaustivo. É bom ouvir isso, mas parece que tenho sempre que me portar como tal, treinar como o melhor, jogar como o melhor, agir como o melhor. Não é fácil. As pessoas acham que consigo lidar tranquilamente com isso por conta da minha personalidade. Mas em 2020, eu estava pronto para me aposentar do esporte. Aliás, tive conversas sérias com a direção do Bucks sobre isso. E isso foi logo depois de eu assinar o maior contrato da história da NBA. Então todo mundo olhava para mim como se eu fosse louco. Você quer desistir, mas e todo esse dinheiro? Não me importo com dinheiro, me importo com prazer. Meu pai não tinha dinheiro, mas tinha a nossa família. E ele se considerava a pessoa mais feliz do mundo. Então, o Giannis, em 2020, cara, ele de fato ficou muito perto de se aposentar. Sabe, me chocou muito ouvir o Giannis, ler, na verdade, né, o Giannis falando isso, porque quando a gente olha pro Antetokounmpo, a gente não imagina que um cara desse possa ter algum problema, né? Pô, o cara é multimilionário, o cara joga na NBA, o cara é um dos maiores atletas do mundo. Que problema esse cara pode ter? Exausto? Por que esse cara ia estar exausto? Só que às vezes a gente não para pensar na pressão gigantesca que esses caras têm que lidar. Recentemente, né, tivemos o caso do Ja Morant, que acabou repercutindo muito, e foi o próprio Ja Morant falou depois que um dos motivos que fez ele tomar aquelas atitudes, né, atitudes totalmente questionáveis, foi o fato dele não saber lidar com a pressão enorme que ele tem que lidar, a pressão de ser uma estrela da NBA, a pressão de ser um dos grandes atletas do mundo. E parece que o Giannis, ele também, em 2020, teve muita dificuldade para lidar com essa pressão. E a gente não imagina, né, o quão difícil é você lidar com esse tipo de pressão, você lidar com esse tipo de cobrança, que é uma cobrança diária, é uma cobrança que a todo momento existe. O Ja Morant, ele acabou lidando de uma forma ruim e acabou lidando, sabe, pô, fazendo besteira, saindo demais, né, fazendo merda na rua. O Giannis, pelo que parece, ele tentou lidar com essa pressão simplesmente desistindo da carreira. Do tipo, cara, eu não aguento mais isso, eu quero me aposentar. Você tem noção a que ponto de pressão o Giannis chegou para cogitar seriamente se aposentar? Você tem noção? Cara, eu fiquei realmente bem chocado ao, ao, ao ler essa matéria. E é muito louco, né? Porque o Giannis, ele tá num grupo, né, de pessoas onde, para a grande maioria, essas pessoas não têm o direito de ter problemas, de reclamar de nada, né? Mas a grande verdade, gente, é que dinheiro, é que fama não faz de você uma pessoa imune a problemas. Não faz de você uma pessoa imune à depressão, à ansiedade. Não faz. Na própria NBA nós temos vários exemplos. DeMar DeRozan, Kevin Love foram caras que falaram publicamente
que lidaram com depressão. Então, acho que se eu puder deixar um recado no final desse vídeo, né? Vamos ter um pouco mais de empatia, não vamos diminuir o problema do outro, sabe? Não é porque o Yannis é o Yannis que ele não tem problemas, que ele não lida com dificuldades. Ele lida. E ele lida com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tanta pressão que ele quase se aposentou, cara. Você tem noção que ele quase jogou pro alto um contrato de 228 milhões de dólares, que na época era o maior contrato da história da liga? Sabe? Não é todo mundo que faria isso. Só que a pressão que ele estava lidando era tão grande que ele quase jogou isso pro alto. Imagina a gente ter uma NBA hoje sem o Antetokounmpo. Então, acho que o recado que eu tenho para dar é esse, velho. Vamos ter mais empatia, vamos nos lembrar que por trás dessa casca de estrela da NBA, de multimilionário, tem um ser humano, sabe? E um ser humano... E o ser humano, ele é frágil. Ele é frágil. Nós somos frágeis. E Giannis, Ja Morant, LeBron James, Michael Jordan, todos esses caras são frágeis, são humanos. E estão... e têm a possibilidade de lidar com grandes problemas, cara. Então não vamos ficar diminuindo aí o problema do outro, não vamos ficar aí achando que só porque o cara tem grana, só porque o cara é famoso, ele não tem problemas. Ele tem, tá? Ele tem. E o problema às vezes pode ser tão grande, a pressão que esses caras lidam pode ser tão grande, que podem fazer com que eles tomem decisões que para nós não faria sentido, né? O Yannis se aposentar não faria sentido pra gente, mas pra ele faria sentido. E na época fez sentido. Mas ainda bem, né, que ele não tomou essa decisão. E parece que hoje ele consegue lidar muito melhor com essa pressão do que ele lidava antes. Mas é difícil. Não deve ser fácil. Então, não vamos nos esquecer disso. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Não vamos nos esquecer que esses caras também são humanos, tá? Não vamos esquecer disso. Bom, te surpreendeu saber que o Yannis quase se aposentou em 2020? E qual que é a sua visão sobre isso? Sobre isso que eu falei, sobre entender o problema do outro, sobre não diminuir o problema do outro. Qual que é a sua visão sobre isso? Quero que você deixe a sua opinião sincera aqui, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau.